Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Cristina, uma grande colaboradora da Casa de Eurípides Passanufo, que vem trazer para a gente um assunto interessantíssimo: arautos da doutrina espírita. Boa noite, Cristina. Boa noite, Jorge. Uma boa noite a todos. Que Jesus continue nos abençoando, nos dando a direção, né, para o trabalho da noite. Então nós vamos conseguir entender, né, conversar hoje sobre o que significa arauto, né? Arauto da doutrina é o mensageiro, né, gente, o arauto. E no Espiritismo, o arauto pode atuar também como um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, né, Jorge? Com certeza. Transmitindo ensinamentos, conselhos. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através do Chico Xavier, ele nos conta que o nosso Mestre Jesus é um arauto direto de Deus, né? Então ele é um mensageiro de Deus que veio à Terra trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. A palavra mansa e generosa de Jesus, né, ela reunia todos os infortunados e os pecadores. As pregações dele na praça pública para os seres desprotegidos e desclassificados, né? Desclassificados no sentido de não ter a classe social tão prezada pela maioria, né, Jorge? Até hoje, né? Naquele tempo também havia. É interessante que mudou o tempo, mas o conceito ainda, né? Isso continua mesmo. lá na cabeça das pessoas, Isso. Né? Essa questão da classe, né? Como eles tinham essa questão da posse, né? Isso mesmo. Quanto mais você... eu acho interessante quando a gente vê aquelas novelas antigas, né? Que passa lá aqueles casarões, né? Aí vem a explicação, né? Quanto mais rico, mais janela tinha que ter a casa, mais mesmo. rico ele era. Então, a gente, o conceito, né? Que a gente fica. Quanto mais bens você tem, mais importância você tem. Mas, gente... E Jesus não se importava com nada disso, né? Ele fazia questão de estar presente no meio dessas pessoas, né? Desses seres assim necessitados em todos os aspectos. E a palavra dele vinha reunir todas essas criaturas, né, Jorge? Interessante demais isso. A doutrina de Jesus, ela se propagou com a rapidez do relâmpago. Nenhuma doutrina alcançou no mundo semelhante posição. É que o nosso mestre, ele selou com exemplos as palavras das lições imorredoras dele, né? Na realidade, Cristina, o que eu vejo o povo judeu, né, eles se achavam mais importantes, era o Deus deles, né? E Jesus veio mostrar que o Deus é de todo mundo. Unificou o Deus é de todos nós. Dos pagãos, dos gentios, não era só daquela classe, porque eles se achavam privilegiados por ser o povo escolhido, né, o Deus deles. E Jesus veio mostrar que não, que eles estavam redondamente enganados. Deus é dos justos e injustos, dos bons e dos maus. É como, né, aquele dizer, né? O sol brilha para todos, a sombra é para poucos. Não há diferenças, né, para o Pai, né, misericordioso como é o nosso Criador. Então Jesus reuniu 12 agentes respeitáveis para poder levar de um lugar para outro os ensinamentos do Evangelho. Então, desde os primórdios, né, dos tempos, desde antes, na verdade, de Jesus, já tinha os mensageiros, os arautos, né, que traziam aí essas mensagens consoladoras, ensinamentos, né, nos introduzindo nas lides celestiais, né, Jorge? E mesmo após o retorno de Jesus ao plano maior, os discípulos eles se espalharam, né, e continuaram a divulgação do Evangelho de Jesus. E após isso, né, já estando o nosso mestre do lado de lá, ele também chamou o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério, né, porque foi necessária essa deliberação. Um acontecimento dos mais significativos, inclusive, da história do cristianismo foi essa chamada do Paulo de Tarso, né? Porque as ações e as epístolas dele tornaram-se poderoso elemento que universalizou a doutrina, né? Paulo trouxe aí com
aquela energia dele, a mesma energia que ele perseguia, né? Ele depois de perseguidor a divulgador, do maior perseguidor ao maior divulgador, de um extremo ao outro, né? Ele falava com paixão mesmo do mestre, né? Ele é um espírito muito com personalidade, né? E Jesus sabia disso, né? Sabedor disso que era, procurou pelo Paulo. E é interessante que a gente vai observando, né, Cristina, que esses arautos, eles vêm nem sempre, você vê. Se a gente for olhar Lutero. Sim. Né? Martim Lutero, Francisco de Assis. Isso mesmo, são inúmeros, né, Jorge? Chico Xavier, né? Vem todos, né, no momento certo, na hora certa, desempenhar o seu papel e fazer com que o evangelho prevaleça, né? Isso mesmo, tem que prevalecer. Então tudo é bem organizado. Como é que a espiritualidade trabalha, né? Trabalha toda organizada, né? Tudo ali dentro dos liames, né, Jorge? Bem colocado mesmo. Então, o Paulo de Tarso, convertido de Damasco, né, como costuma dizer o Chico, com seu enorme prestígio, fala do mestre inflamando os corações. O apóstolo Paulo foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova, se não o maior, né? Enfrentou dificuldades, perseguições, intempéries. Ele passava nas viagens dele num tempo em que as perseguições eram muito mais ásperas do que hoje, né? E ele enfrentou. E o nosso Senhor Jesus, na própria parábola, do semeador também, ele disse assim: saiu o semeador para semear a sua semente. Então Jesus em nenhum momento ele falou que esse semeador parou ali. O semeador saiu a semear a semente. Saiu e não voltou. Ele saiu semeando, né, Jorge? A semente, nós sabemos que é a palavra de Deus, né? Então, em nenhum momento, esse semeador parou de semear, que é o que acontece, né? De um arauto, pula para o outro, unifica. Vários arautos anônimos, né? Encarnados e desencarnados. Cada um à sua maneira vem dar continuidade ao trabalho. Justamente. Cada um da sua forma, com o seu entendimento, dentro da sua fé, mas a missão é a mesma. Isso mesmo. Os espíritos, existe uma pleiade de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que ouvem a palavra de Deus, que é essa semente, né, importante que precisa germinar em cada um de nós, porque todos nós já a possuímos, né, Jorge? Ela precisa se germinar, né? E põe a obra, e por obra, e dessa semente bendita resulta a grande produção que pode se contar a 100 por uma, né? Como diz na própria parábola, né? Então nós temos que permitir que essa centelha divina, ela germine, né, dentro de nós para que possa aumentar a produção, né? A lei do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral. Essa passagem da parábola do semeador, ela está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela introduz aí, a lei do amor está em tudo, né, Jorge? É a nossa referência, né? É o que nós devemos vivenciar para que tudo assim, se fortaleça na comunhão com Cristo. É a lei de amor. Uma coisa interessante nessa parábola do semeador, que é assim, o entendimento, né? Ele saiu a semear. Sim. Mas ele não preocupou se a semente germinou ou não. Ele semeou. Agora caberia a cada terra onde ela fosse caindo fazer a sua parte para que ela frutificasse. Para que ou ela, não, né? Ou não. Uns germinavam, então, né? Ele só preocupou com o quê? Semear. É o que nós precisamos. Nós precisamos de preocupar com os nossos atos, as nossas ações. Isso mesmo. Né? E as consequências, nós sabemos que são para nós mesmos. Inclusive, os nossos atos e as nossas ações é a maior ação de um arauto, né? A maior forma de divulgar a doutrina espírita é através dos nossos atos e das nossas ações, né, Jorge? Com certeza. Nós trouxemos uma história, porque até hoje nós precisamos de histórias para uma compreensão maior dos fatos, né? Do livro Ressurreição e Vida, de Ivone Amaral, pelo espírito Leon Tolstói. Ela é muito singela e ao mesmo tempo muito linda. Conta a história de um rapaz que ele tinha o hábito de se vestir de um manto marrom.
Esse rapaz, nos tempos em que Jesus peregrinava pelas cidades da Galiléia e da Judéia, expondo a multidão de ouvintes a doutrina que desceu com ele do infinito, ele tinha o hábito de andar atrás de Jesus. Onde Jesus estava, fosse com os discípulos, ou pregando, ou na própria na passagem do Sermão da Montanha, onde quer que Jesus estivesse, ali estava esse rapaz do manto marrom. Então ele carregava com ele papiros e se sentava numa certa distância, ele era muito discreto. Ele tinha todo um cuidado de não atrapalhar o acontecimento, a cena ali. Então ele podia se dizer que ele ficava quase invisível e anotava tudo que Jesus falava, Jorge. Muito interessante mesmo. Teve um certo momento, numa passagem, que a multidão se aglomerou, ele cruzou o olhar com Jesus, mas não chegaram a conversar. Foi só sabe, quando você face a face um com o outro, ele cruzou o olhar com o mestre. E continuou, né, a mesma rotina diária, seguir Jesus, se sentar e fazer todas as anotações dos papiros dele e reservar. Então o moço do manto marrom, ele, quando era à noite, chegando ao humilde quarto, até altas horas da madrugada, ele estudava as lições que ele escrevia. Então ele fez isso durante 3 anos. Porém veio a cruz, veio o Calvário, né, e o mestre alçara ao seio do Pai novamente, né? Foi Jesus para o plano maior. E neste dia, esse rapaz leu tudo que ele anotou e chorou muito, e exausto acabou adormecendo e sonhou. Quando ele entra, logo que ele começa a dormir, que ele sonha, ele vê a figura de Jesus, que visitava ele todo radioso em uma túnica alvinitente. Jesus pousa a mão na cabeça dele e fala assim: Filho querido, dar-te-ei a incumbência de relatar aos jovens que encontrares em teu caminho o noticiário que escreveste. Será bom que se dedique a educar corações para os meus serviços do futuro, que abrangerão o mundo inteiro, elucidar para curar as almas. Esse moço, então, até ele se tornar ancião, ele percorreu todas as regiões, inclusive em Roma, educando conforme Jesus havia pedido no sonho. Ele tinha uma espécie de instrumento que lembrava a semelhança da flauta utilizada hoje. Então ele sentava e começava a tocar esse instrumento. Aí se reunia ao redor dele jovens, crianças, né, adultos ali de todas as idades. Então quando aquele pessoal se aglomerava, ele começava a narrar a história do príncipe da paz que desceu dos céus. Aí ele traduzia todas as mensagens e ensinos de Jesus. E assim ele caminhou por todas as regiões até parar, por último, em Roma. Então Leon Tolstói, quando traz essa história, né, para Ivone Amaral passar para a gente, nos contar, né, ele nos convida a sermos esse discípulo, assim como esse rapaz do manto marrom, e a fazer o mesmo. Esclarece que precisaremos para isso de amor a Deus, ao próximo e ao Evangelho de Jesus. Né? É uma história assim, muito linda, eu achei ela muito delicada. E o Leon Tolstói mostra com essa colocação dele que para isso a gente precisa amar a Deus, ao próximo e ao Evangelho, porque não se pode amar a Deus sem amar ao próximo, e nem amar ao próximo sem amar a Deus. Então é uma síntese, né? E o Evangelho de Jesus está interligado a isso aí. Então, para que nós possamos fazer essa divulgação, e mesmo que não estejamos envolvidos na divulgação direta, numa tribuna, né, na parte da oratória, fazendo palestras, né, Jorge? A gente, atuando ou não com a divulgação espírita, temos que aprender com os grandes divulgadores da doutrina formas de comportamento, porque o comportamento adequado, segundo a doutrina espírita, o Evangelho, onde quer que a gente esteja, nós vamos levar o nome do Espiritismo, né, Jorge? Então a gente nós precisamos estar comprometidos, aprender pela conversação diária, que já estamos a divulgar o Espiritismo. E uma coisa interessante que você está falando, nós, como divulgadores da doutrina espírita, né, como
quando nós vamos dar nossas palestras, né? Uhum. Somos esses arautos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que vamos falar. Sim. Buscar sempre falar dentro do Evangelho, porque isso é primordial, isso, né, é primordial, porque às vezes eu penso assim, a gente vê algum colega dando um estudo, uma palestra, e a pessoa fala coisas assim, tem hora que, né, que você fica assim, meu Deus, não são só espíritas que estão aqui ouvindo, são pessoas de outras religiões também. Exatamente, às vezes está vindo pela primeira vez. Eu vejo muito isso, uma coisa que sempre eu falo, eu bato na mesma tecla, que me incomoda muito, é quando um divulgador da doutrina espírita fala mal da religião do outro. Eu acho que a doutrina espírita nunca nos aconselhou isso. Não. A doutrina espírita sempre nos aconselha a respeitar para que sejamos respeitados. Cada pessoa está dentro da religião correta. Né? Nós temos que respeitar, nós temos que aceitar. E eu vejo, às vezes, alguns amigos nossos, infelizmente, fazendo esses comentários infelizes. Às vezes as pessoas chegam perto da gente, poxa, eu achei que vocês eram diferentes, mas o que eu vejo, vocês são a mesma coisa, vocês ficam falando mal da religião dos outros. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Eu sempre costumo falar com as pessoas, igual os meninos que no Eurípides Barçanufo se tornaram palestrantes, quando eu convidei para iniciarem, né, a serem palestrantes, eu sempre falei com eles, montem seu estudo dentro das obras básicas, dos princípios básicos da doutrina espírita. Sim. Que vocês nunca vão errar. Os grandes arautos que nós temos, né? Mas uma coisa que eu falo para vocês, nunca coloque nada seu. Por mais que você tenha algum comentário, alguma coisa que você ache, principalmente da religião dos outros, guarde para você. Nós não temos que achar. Fale aquilo que a doutrina espírita nos fala, o que os espíritos nos falam. Isso mesmo. Que vocês não vão errar. Isso mesmo, porque somos arautos da doutrina. Então, né? E outra coisa, somos arautos da casa espírita que nós frequentamos. Então, a partir do momento em que eu falo uma coisa errada, eu estou comprometendo a minha casa espírita. Porque eu estou representando a minha casa espírita naquele momento. Mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, muita vigilância. Nós não podemos julgar. Religião, nós temos que ter o entendimento que cada pessoa está dentro da religião necessária. Nós estamos todos no lugar certo. Certo, com certeza. Necessita de todos nós, todos os representantes. O Miramês, inclusive no Viagem Astral, que é um livro muito interessante, quando eles se preparam para começar, para dar início às viagens astrais, o Miramês ele vai em busca de um representante de cada religião. Um padre, um pastor, um espírita, uma freira, porque precisa de todos esses personagens, fazem parte de um contexto do Criador. Nós não temos que diferenciar essas coisas, Jorge. É necessário todas essas figuras para que o trabalho saia contento. Às vezes desperta um ser ali, através do sono físico, ele precisa se deparar com um padre ou com um pastor. Então faz parte dessa equipe do Miramês todos os representantes, todos os segmentos religiosos. Então, quem somos nós, né, para poder, né, questionar ou achar isso ou aquilo, né? Tudo tem sua importância. O roteiro é o mesmo. É Jesus à frente de todos, como o caminho, a verdade e a vida, né? E nós, independente da religião, e se numa próxima encarnação nós também poderemos vir a voltar a outra religião. Né? Para entendimento e aprendizado e progresso do espírito, né, Jorge? Que é necessário essas mudanças, né? Por isso a pluralidade das existências, né? Das reencarnações aí, para a gente. Então vamos lá. Allan Kardec ele começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação, instituindo uma sociedade promotora de reuniões e palestras públicas, uma revista e uma livraria para difusão inicial da revelação nova. Então conta pra gente como é que foi que o Allan Kardec começou a divulgação do espiritismo, né? Esse tema é muito interessante, que ele fala que da necessidade da divulgação da doutrina, né, Jorge? Que muitas pessoas, até espíritas mesmo, acreditam que não há essa necessidade. Eles pensam que é vaidade, porque divulgar o espiritismo se divulga por si mesmo. Não é assim. Nós precisamos sim
né, dessa divulgação. O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo de seus seguidores. Um dos aspectos de grande importância na divulgação da doutrina são as nossas ações diárias, né? É o que a gente está falando aqui, o nosso comportamento, pensamentos, falas, ações voltadas para o bem, para o amor ao próximo. Então devemos nos esforçar no intuito de avançarmos com a nossa reforma íntima, porque quanto mais nos reformamos intimamente, moralmente, né, Jorge, mais nós vamos ter o que oferecer, né? Para que assim possamos ser arautos da doutrina espírita, fazendo jus aos pioneiros do espiritismo, como Caibar Schutel, por exemplo, considerado bandeirante do espiritismo, né? Interessado em difundir a doutrina pelos 4 cantos do mundo, ele fundou o Clarim, no dia 15 de agosto de 1905, e a Revista Internacional de Espiritismo, em 15 de fevereiro de 1925. Ambos circulam até hoje. Então ele deixou aí para a gente um legado, né, de como fazer, para que a gente possa ter como referência também, né? Incansável seguidor e divulgador da doutrina, até mesmo após o seu desenlace, ele continuou suas tarefas, pois no momento do seu velório, quando todos estavam reunidos ali discutindo qual que seria a escrita na lápide dele, ele se manifesta através do médium presente e pede para escrever a seguinte frase: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então, mesmo já tendo passado, né, os liames da carne, isso mesmo. Ainda veio dar uma lição. Ainda veio dar uma lição, ainda continua ainda. Assim que nós temos que ser, né, Jorge? Dinâmicos, né, atuantes, né, esforçados ali no labor diário das nossas modificações, né? Então, a gente está falando daqueles companheiros que julgam, né, que é vaidade. Para eles, o Espiritismo fala por si, mas isso não nos invalida o dever de colaborar na extensão do conhecimento que a boa semente merece do lavrador. O Espiritismo não dispensa as obras que lhe exponham a grandeza. Então, essa frase aí do Allan Kardec é para aqueles que eu vou ficar aqui na minha casa espírita, eu não preciso divulgar. O Espiritismo ele se divulga por si mesmo. Gente, não é assim que funciona, viu, gente? Se a gente for ver, né, eu acho que agora, a partir desse programa, acho que nunca passou pela sua cabeça, né, o trabalho que nós fazemos também, né, com parte desse arauto, você vê. Sim. Isoldino idealizou o programa, né? A Rádio Boa Nova colocou no ar. Sim. Ele fazia o programa, ele desencarnou. As meninas resolveram, né, a manter o trabalho e foram recrutando as pessoas. Me fizeram o convite para poder, enquanto elas estão com alguns probleminhas aqui que elas estão resolvendo, para mim poder ir tocando aqui o programa. Convidei vocês para participarem conosco e cada um está sendo um arauto, cada um está trazendo. Então, quer dizer, olha só, olha a quantidade de arautos, né, que tem, quer dizer, e todos querendo a mesma coisa. A divulgação da doutrina espírita, né, é levar o evangelho de Jesus aos lares, a mais pessoas, não só dentro da casa espírita, porque olha o poder, o alcance que uma rádio tem. Sim, é verdade. Né? Então, às vezes, a pessoa está ali, às vezes passou o dia todo com um problema, né? Ali liga o rádio, ouve uma palavra, ouve uma coisa que ela precisava de ouvir naquele exato momento. Isso mesmo. Né? Então, quer dizer, todo trabalho digno é realizado por um arauto. Justamente, a espiritualidade trabalha para isso, à nossa frente sempre, né, Jorge? Com certeza. Cada palavra ali que é dita no momento, às vezes o ouvinte é levado àquele local, né, intuído, vamos ligar ali, ele ouve aquela frase, aquele consolo. Então a gente sabe, existe toda uma atuação de arautos, né, encarnados e desencarnados. E é uma coisa interessante que, se a gente for ver, a gente não se conhecia, gente. Nós não, né? Como que as coisas foram encaixando, fomos encontrando. Até chegar. Porque tivemos que fazer esse trabalho. É muito interessante. É muito assim. A espiritualidade é muito sutil, né? Trabalha o tempo todo, né, Jorge? É muito
É impressionante. O espírito esclarecido, ele se defende. Aqui nós vamos falar essa passagem aqui sobre os entusiastas, né? Aqueles também que os espíritas adeptos, né, do espiritismo, encontram-se os entusiastas e os exaltados, como todas as coisas, todos os locais têm, né? Esses são, em geral, os piores propagadores, porque se duvida da sua facilidade em tudo aceitar, sem um exame aprofundado, porque nós temos que examinar, né, todas as informações ali. O espírito esclarecido se defende do entusiasmo que cega, observando a tudo friamente e com calma. É o meio de não ser vítima de ilusões e nem de mistificadores. Examinai tudo e retei o que é bom. Né? Nós precisamos examinar, não é, gente? É o que a gente Nós precisamos pesquisar, abrir vários livros, né? Confrontar ali as informações. A gente tem que ver se as informações que você recebe e vai repassar, se elas condizem com a doutrina, com o que a doutrina espírita traz, com o que a codificação traz. Porque se estiver fora disso, vamos conversar, né? Vamos ver, porque vale a pena passar isso para frente. Né? Não será melhor segurar, guardar para a gente mesmo, porque certeza, se não vai dentro daquilo né, dos preceitos da doutrina, das diretrizes da doutrina, a gente não pode passar adiante. Não. E muitas vezes, né, no entusiasmo que as pessoas têm, médiums às vezes, né, recebem a comunicação, aquela necessidade, a vontade de passar. Gente, calma, vamos primeiro estudar o teor dessa mensagem, o teor, se ela está dentro do evangelho, o teor evangélico dela, essa mensagem ela vai edificar a vida de quem vai ouvir, ela vai causar um bem. Tudo isso nós temos que levar em consideração. A gente tem que examinar. E nós trouxemos aqui a questão 798 do Livro dos Espíritos, né? O codificador, ele pergunta: o espiritismo se tornará uma crença popular ou ficará partilhado por algumas pessoas? Né? O espiritismo vai se tornar uma crença popular, né? Ou vai ser somente por algumas pessoas? Os espíritos respondem: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Ou seja, né, a doutrina vai se propagar cada vez mais, né? Ela vai propagar e popularizar cada vez mais. Exatamente, vai transformar o mundo numa nova era, né? A história da humanidade. Gente, eu acho assim, se a gente for observar, a doutrina espírita, ela é a fé, ela é raciocinada, né? E a doutrina espírita, ela traz para a gente de uma maneira muito clara. Muito clara, muito objetiva. Né? Muito objetiva. Ela traz tudo dentro do evangelho. Você vê que a ciência comprova tudo. Então não tem como. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, reitera as perguntas, reformula as perguntas, então, esclarece, esmiuça bastante ali para o nosso entendimento. Não tem como, gente. Não tem. Eu falo que às vezes você vai, você pega o evangelho, você lê ali o evangelho, uma clareza de detalhes, uma riqueza de detalhes, que não tem como você não entender. Né, Jorge? E as parábolas, né? Essas parábolas. Então é isso que faz com que, né, o espiritismo se popularize. Sim. Porque ele vai tocar o coração das pessoas que mais necessitam. Isso mesmo, é um consolo. É um consolo, é um consolador. É um consolo. Emmanuel, no livro O Pensamento de Emmanuel, né, por Martins Peralva, ele nos conta que grandiosa e benéfica é a influência da doutrina dos espíritos no progresso da humanidade, pelas claridades que espalha, mensagem consoladora que afirma a assertiva do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a doutrina, segundo Emmanuel, ela reitera essa afirmativa aí de Jesus, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E somos muito consolados através da doutrina dos Espíritos, né? Que nos ajuda a compreender, né, o porquê de um ter muitas condições, outros não ter nenhuma condição. Um já nasce enfermo do corpo, o outro saudável. Então nós sabemos que tudo tem um significado, né, Jorge? Não há nada fora do lugar. Eu tiro por mim, porque
o grande suporte que eu tive pelas provações que eu passei foi a doutrina espírita, o meu trabalho na casa espírita, as palestras, as reuniões, os estudos, foi que me segurou, para mim ter força para passar por tudo que eu passei. É um sustentáculo, né? Porque não foi fácil e, assim, foram uma sequência de acontecimentos, né, e culminou com a morte da minha mãe. Foi o pior período para mim. Eu falo mesmo, não porque eu sou espírita que eu tenho, não. Eu sinto a morte igual qualquer outra pessoa, né? Eu falo para mim que foi um das piores provas que eu passei na vida, né? Mas a doutrina espírita me deu suporte. Eu falo que eu tirava força, eu não sabia de onde vinha tanta força, né? 3 anos se passaram, a saudade é muita, mas hoje já não é aquela saudade que machuca. Aquela saudade que compreende, que tem entendimento, que machuca, né, gente? Então, isso aí, eu levei 3 anos para chegar nesse ponto, né? Mas graças a Deus, quem me deu suporte, quem me segurou foi a doutrina espírita. Com certeza, as tarefas, os trabalhos nos energizam, isso que me segurou, né, nos fortalece. Durante o sono físico ali, nós somos auxiliados, né, Jorge? Então é uma série de fatores, né, que vai ajudando a gente a passar. A doutrina mostra a causa dos sofrimentos situados em via de regra nas existências passadas, né? O espírita trabalha, estuda, serve com vistas ao futuro. A doutrina esclarece a destinação da Terra como orbe regenerador, considera o sofrimento não por castigo divino, mas por abençoado ensejo de resgate, né? Então a doutrina esclarece para a gente aí que a gente sofre, não é um castigo de Deus, né? É resgate, é necessário, foi algo que nós plantamos em algum momento, é necessário que colhamos hoje. Você está se reajustando, né? Sim, é um reajuste. Justamente. Não é punição. É uma oportunidade para se reajustar. É uma oportunidade que Deus, né, o próprio Criador... Eu acho assim, né? É a hora de plantar, mas é a hora de colher. A hora de colher. Quem plantou? Quem escolheu as sementes? Sim. Quem adubou, quem cuidou, não foi você? Exato. Então quem tem que colher é você, gente. Justíssimo que a gente não adianta, colha, né? não. Eu não posso plantar e plantei, esqueci o que eu plantei, abandonei a minha plantação. Não mas eu plantei. Plantou. Eu plantei, não adianta, depois que eu joguei a semente, acabou, gente. Em algum momento vai ter que colher. Vai ter que colher. Só consegue o progresso, né, o segmento, é através dessa colheita, né? Com certeza. O papel do espiritismo no progresso e na felicidade das criaturas é muito relevante, porque ele veio nos revelar também que não há culpas irremissíveis nem penas eternas. O sofrimento pode ser vencido pelo arrependimento sincero e a devida reparação dos males cometidos por via da reencarnação. Né? Tem que ter o arrependimento, mas nós vamos reparar aquela situação ali em algum momento. Certeza. Não tem como. Tal como nós fizemos, né? É a lei de retorno, ação e reação, né, Jorge? A questão 802 do Livro dos Espíritos também é muito interessante, gente. Uma vez que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Ou seja, né, por que o próprio Espiritismo não acelera isso, ao invés de ficar permitindo que seja dessa forma, né? Quereris milagres, responde os espíritos, né? Mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. Ou seja, mesmo através dos milagres, tem homens que não acreditam nem nos milagres, né, Jorge? A gente sabe que a evolução não dá salto, não, gente. O próprio Jesus, ele convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vede hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob os seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Eu mesmo já ouvi isso muitas vezes. Eu não acredito. A pessoa já viu, né? A pessoa sonha, o espírito se materializa ali, mas ela não acredita.
Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens em sua bondade, quer lhes deixar méritos de se conhecerem pela razão. Então, ou seja, né, vai ser pela razão, é a fé raciocinada, é a reforma íntima, é o entendimento, instruir-vos, né? Eu acho que a negação é o primeiro passo. Porque por mais que você nega, tá ali, ó. A sementinha já foi plantada. Não tem Sim. jeito, gente. Você pode falar que não acredita, mas lá no fundinho a sua consciência tá te cobrando e você acredita naquilo. Isso mesmo. Então a negação. No fundo, sabe, né? A negação é uma defesa, né, Jorge? Porque então... não quer. Acho que quer permanecer naquele patamar em que se encontra, não quer maiores esforços, né? E outra coisa, né, gente? Como ele falou aí, Deus dá tudo, dá muito, em abundância. Sim. Agora, recebe quem quer. Quem quer, isso mesmo. Quem não quer receber, ele respeita o nosso livre-arbítrio. É a parábola do semeador, né? Mas ele jogou a semente. Ele deu. Cada um, ele deu talento, distribuiu o talento para todo mundo. Todos temos. Para uns mais, para uns menos. Sim. Né? Agora, por quê? Era a capacidade de cada um. Uns enterram os talentos, né, Jorge? Então, aquele negócio, mas ele deu. Verdade. Jorge, nós trouxemos um exemplo muito interessante do livro Céu e o Inferno, para mostrar para a gente sobre os arautos do além, né? Arautos anônimos, conhecidos. Nós temos aí Emmanuel, né? André Luiz, muitos outros, né? Que vêm trazer para a gente ensinamentos esclarecedores, nos dando esperança, e também descreve como que funciona o plano espiritual, né? Como o André Luiz, ele gosta bastante, né? De fazer essa descrever. De escrever sobre o plano maior, né? Então, no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, Espíritos Felizes, nós achamos uma passagem do senhor Sanson. Ele era um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Então, depois de um ano de cruéis sofrimentos com uma doença, que ele começou a prever que não ia ter jeito, ele ia desencarnar mesmo, ele pede para o grupo, né, aqueles que faziam parte do grupo de estudo dele, na Sociedade Espírita, que evoque o espírito dele imediatamente ali à sua morte. E pede ainda que façam essa evocação o mais frequente possível, porque ele se julgou inútil durante a presença dele na Terra, então ele queria poder auxiliar as pessoas depois que ele partisse, né, como desencarnado, do além-túmulo, dando os meios para os que ficaram de estudarem fase por fase em suas evocações as diversas circunstâncias que existem após a morte. Então, o fato é que 2 dias depois dele ter desencarnado, acontece a primeira evocação. Eles realmente evocam ele. E ele já esclarece que ele conseguiu trazer esse retorno graças à misericórdia divina. Ele deixa claro que foi a misericórdia de Deus que deu essa permissão, né? Concedeu para ele ali essa permissão para poder se manifestar. Então, ele vai e conta que ele está lúcido, né? Obviamente a gente já percebeu que ele está lúcido, né? Que ele é um espírito lúcido. Porém, ele estava fraco e trêmulo, né? Nesses 2 dias após o desencarne dele, ele ainda estava se sentindo muito fraco e muito trêmulo. Ele não sentia mais nenhuma dor e recobrou a lucidez após 8 horas. Então, nós fomos assim destrinchando isso, essa fraqueza e esse tremor. Isso ocorre bastante com os espíritos desencarnados, né? A equipe do Miramês, inclusive, no Viagem Astral também, fala que muitos recém-desencarnados são levados à beira-mar para poder receber aquela energia que é magnetismo do mar, para poder se fortalecerem, né? Após o desencarne, em decorrência dessa fraqueza. Aí ele fala que não sentia mais nenhuma dor em decorrência da doença, né? Que após 8 horas ele acordou, ele estava lúcido ali. Nós sabemos também que cada espírito, depois que desencarna, demanda um tempo dessas horas aí, né? Uns são horas, semanas, né? Dias, né? Meses, né? Anos, né? Então, cada caso é individual, né, Jorge? Ele levou 8 horas. Ele conta que conservou suas faculdades até o último momento antes da morte. Quando ele estava prestes a desencarnar, ele curiosamente, ele se atentou em prestar atenção nisso para poder trazer, né, para a gente. Ele não enxergava no momento que estava quase ao extremo ali da morte,
e que toda a vida dele se desenrolou no instante da morte. Passou tudo. Como se fosse num filme. Então, no momento do último suspiro, a vida se interrompe e a visão do espírito se estende. Ele encontra um vazio, ele percebe assim, aquele vazio, e transportado, não sei por qual encanto, ele acha assim, um mundo onde tudo é alegria, grandeza e felicidade. Então foram os breves momentos de angústia dele, né, nessa passagem dele, que ele conta pra gente, né? Então a gente vê realmente que é um espírito feliz, né? Certamente foi um bom homem, né, Jorge? Um homem esforçado ali nos liames. Né? Soube viver, né? Na conduta do homem de bem, ele né? soube viver. Para desencarnar dessa forma, né? Podendo ainda trazer isso pra gente com essa lucidez, é porque ele não fala dele mesmo aqui, fala que foi a misericórdia de Deus que permitiu, mas só pode ter sido um homem de bem, né? Então esse espírito faz uma narrativa de como estava sendo a sua chegada no plano espiritual, ilustrando para todos nós esses momentos angustiantes que antecedem a nossa chegada no além, né? Todos nós chegamos dessa forma, né, Jorge? Bom, cada um, né, de acordo com as suas obras. A cada um segundo suas obras, exatamente. Né? Isso aí foi bem claro. Cada um segundo suas obras. Então, nós temos também aqui a Ivone Amaral, né, gente, que nós não tem como, né, deixar de falar da Ivone, né, que através dos seus dons mediúnicos, ela transita entre os dois planos, né, ela descreve pormenores, informações de todas as matizes de um mundo invisível aos olhos carnais, mundo vibrátil e intenso, onde existirá um estado aperfeiçoado, ampliado, e lá se encontra muito do que na Terra existe. O próprio Ivone fala isso também, né? Lá é uma cópia perfeita do que existe aqui na Terra, né? Ela fala também sobre a importância dessas descobertas que renovam as nossas esperanças, nos mostra a misericórdia do Criador para com todos nós, né? Encarnados e desencarnados. E a importância da atuação dos médiuns, né, Jorge? Que é a Ivone, né, a médium aí, muito impressionante, né? Ela nos planos para poder, ela visualizava todos os acontecimentos, o livro Memórias de um Suicida, né? Maravilhoso aquele livro. Então ela tinha uma mediunidade aí bem específica, né? Bem rara, que ela não só os espíritos traziam para ela, como ela também ia nas regiões para poder visualizar, né, presencialmente esses detalhes e trazer para a gente, né? Isso comprova, demonstra aí por que a obra dela é tão maravilhosa e tão rica em ensinamentos, né? Os médiuns, gente, nós sabemos que os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles, né? E que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Então, o desencarnado, ele vai procurar aquele médium ali que mais se afiniza com ele, porque vai trazer aquela mensagem de uma forma com mais exatidão, né, Jorge? Porque ele vai trazer com mais clareza, né, mais riqueza de detalhes, porque eles estão afins, eles estão empalhados, né, eles estão na mesma sintonia. A mesma sintonia. Então, havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade, quando não tem essa simpatia, né, João? Com certeza. Se torna ali, assim, vai trazer, né, a mensagem, mas não é aquela mensagem que seria se eles tivessem aquela afinidade, né? Gente, e um dos arautos interessantes também da noite é o Eurípides Barçanufo, que foi um manancial de serviço à coletividade. Ele se entregou ao Evangelho, à doutrina, ele foi um fiel discípulo de Jesus. E ele viveu 38 anos, né? Uma encarnação curta. Mas ao mesmo tempo de um dinamismo incrível. Muitas profissões, né, Jorge? Ele era consolo e amparo de quem quer que o procurasse, né? Ele era um espírito grandioso, mesmo sendo tão jovem. Teve uma vida produtiva na seara de Jesus. Nos mostrou a importância da amplificação do trabalho, do dinamismo. Então, assim, nós temos muitos arautos, né? Nós podemos escolher aquele que mais nos agrada, né? Vamos dizer assim, né? Que mais simpatizamos, sim, né? O que mais afinizamos, né? Para a gente poder estudar ele ali e colocar em prática, né? Eu gosto bastante do Emmanuel. O jeito direto do Emmanuel de falar é algo que
Ele não faz assim rodeios, né? Ele já fala objetivamente ali. Então eu me identifico bastante com o jeito dele, eu assimilo mais rápido. Então, gente, o Eurípides, ele nos remete à lei do trabalho, porque ele amplificou demais, né, esse dinamismo dele aí. Diz que ele tinha muitas profissões, ele sabia muito, ele tinha muitos talentos, né? E então nós trouxemos também uma questão que fala sobre a lei do trabalho, né? É uma lei da natureza, a necessidade do trabalho. E em decorrência disso, nós temos que continuar o nosso trabalho, né, a nossa tarefa, da melhor maneira possível, voltar para a nossa reforma íntima, né, Jorge? Melhorar, né, a nossa conduta para que possamos ser arautos, né, da doutrina aí, através das ações, né? Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Cristina, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu é que agradeço a oportunidade, gente. Espero ter podido colaborar de alguma forma, né, para o nosso entendimento. Chegamos ao fim, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajude na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um abraço aos nossos amigos aqui da Rádio Boa Nova, da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.